Muito obrigado, doutor Roberto, pela presença, doutora Thaís também. Espero que a gente tenha uma conversa bastante produtiva e enriquecedora, no sentido de conseguir tirar dúvidas, né, e fazer algumas reflexões sobre esse tema que é tão novo e tão desafiador, não só para a área da aviação, mas também para o próprio agronegócio. Eu vou me permitir aqui compartilhar a tela, só para fazer uma contextualização dessa nossa conversa, e para nós podermos avançar para os aspectos técnicos mais relevantes e mais intrigantes. Então, a contextualização do nosso tema, ela se refere ao uso, né, ao Agro 4.0. Então, aqui, basicamente, é o escritório, né, que tem um foco em tecnologia jurídica para agroempreendedores. Então, todo tema que verse sobre aspectos tecnológicos nos interessa particularmente, como esse de hoje. E nós temos um propósito que é basicamente gerar prosperidade para agronegócios de todos os tipos e tamanhos, né, nesse foco multidisciplinar, porque nós entendemos que, especialmente para pequenos e médios produtores, esse enfoque na tecnologia ele pode trazer muitas transformações. E a abordagem multidisciplinar, ela agrega à abordagem jurídica muitos desafios e também muitas oportunidades. A nossa trajetória enquanto escritório, nós começamos em 2009, em Brasília, a diretoria de agronegócio, ela foi fundada em 2011, e de lá para cá a gente já completou no passado 10 anos de advocacia voltada para a estratégia e para negócios. Então, o tema de hoje, né, contextualizando a nossa conversa aqui, é o Agro 4.0, né? A contextualização e os desafios da regulação do uso de drones em fazendas. E o que seria a agricultura digital, esse Agro 4.0? Esse conceito ele passa pelo conceito de revolução industrial 4.0. Então, nós temos basicamente 4 estágios. A primeira onda, com a era da mecanização, né, especialmente por conta das máquinas a vapor. A segunda onda, a indústria 2.0, que é a era da eletricidade. A terceira onda, que é a era da automação, especialmente a computação e a eletrônica. E, por fim, essa onda atual, que é a era dos sistemas cyberespaço, ou seja, os ambientes físicos e componentes físicos interagindo com o cyberespaço, com o ambiente nuvem. E aí, dentro desse conceito de Revolução 4.0, do próprio Agro 4.0, a gente consegue identificar o que ele não é. Então, a agricultura digital, o Agro 4.0, não se confunde com a agricultura de precisão, que é um conceito um pouco mais antigo e mais direcionado para a abordagem de técnicas de cultivo que otimizam o custo de defensivos, insumos, etc. Então, o Agro 4.0, a agricultura digital, ela pressupõe esses 3 elementos: o Big Data, a computação em nuvem e a internet das coisas. A nossa discussão de hoje, ela está focada, ela está alocada na internet das coisas, que é onde se contextualiza o uso de drones. E aí outro aspecto interessante, né, para essa contextualização é que o agro ele pode ser pensado, pode ser percebido como antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O produtor rural que consegue entender a interligação e os desdobramentos nessas 3 etapas, ele consegue enxergar muitas oportunidades de negócio, muitos nichos, muitos gargalos, enfim. Só que o drone, esse uso de drones em fazendas, eles se referem ao agro dentro da porteira. Então, é basicamente, as discussões elas vão, né, circundar, gravitar, basicamente, em função de que tipo, de como a aplicação de defensivos e insumos por drones pode estar sendo regulada, quais são as consequências, qual é o custo, o proveito disso, que oportunidades existiria em relação a usar esse tipo de tecnologia dentro da porteira e como isso pode repercutir para depois da porteira ou para antes da porteira. Então, uma das vantagens, né, que se tem propalado é que essa agricultura digital ela permite a coleta, o armazenamento e o processamento estruturado de dados.
Então, os drones hoje, eles não só fazem essas leituras inteligentes de dados em fazendas, como eles otimizam processos de aplicação de fertilizantes, de defensivos e até de irrigação. E essa compreensão do que acontece dentro da porteira, expandida, né, essa compreensão expandida para antes e para depois da porteira, permite-se enxergar outras oportunidades contratuais, outros redesenhos de mercados, ou até a criação de novos tipos de economia, como economias colaborativas, economias solidárias, outras tecnologias como blockchain, etc. E qual é o contexto regulatório do uso de drones para atividades agropecuárias? Dado esse contexto da agricultura digital, que não se confunde com a agricultura de precisão, que tem necessariamente os 3 elementos, Big Data, computação em nuvem e Internet das coisas, tratemos então do tema em si, né? Vamos reduzir o espectro para tratar desse tema de hoje. A Portaria 112, de 8 de julho de 20, editada pelo MAPA, ela colocou em consulta pública uma minuta de instrução normativa que regulamenta o uso de aeronaves remotamente pilotadas, as RPAs, em atividades agropecuárias. O prazo, né, de submissão à consulta pública, ele é de 60 dias, contado dessa data, ou seja, o prazo para considerações seria até 8 de setembro de 20. E aqui já alguns pontos de contato que eu vou deixar para a nossa discussão, né, para a nossa reflexão, que é essa proximidade muito grande, né, da regulação de drones para usos em fazendas com a própria aviação agrícola. Então, a própria minuta de portaria ela faz referência ao decreto 86765, que regulamenta, por sua vez, o decreto-lei 917 de 69, e que trata de N aspectos relacionados à aviação agrícola. Irem para algumas iniciativas, algumas ações civis públicas, patrocinadas pelo Ministério Público Federal, em que se questiona o uso de drones da aviação agrícola, de aviões especialmente para aplicação de agrodefensivos ou agrotóxicos. Então, o que a gente percebe é que existem muitos pontos de contato, não só em relação à legislação, a outras legislações já existentes, especialmente a aviação agrícola, mas também em relação a outras áreas de competência, assim como outros interesses a serem preservados, como a saúde humana, o meio ambiente, a própria produção agropecuária, o aspecto aeronáutico. Então, a gente tem algumas esferas de intersecção dentro desse contexto, dessa situação, ou dessa regulação sobre drones. E conexo a esse assunto das ações civis públicas, patrocinadas pelo MPF em vários estados da federação, recentemente foi ajuizada uma ANDIM, pela Confederação Nacional da Agricultura, em que se é discutido, se é objeto da ANDIM, a lei estadual do Ceará, que proíbe a aviação agrícola para a aplicação de agrodefensivos ou agrotóxicos. Então, isso está em discussão no Supremo, mas é mais um contexto que coloca em discussão esses interesses de meio ambiente, agrodefensivos ou não, saúde humana, especialmente nesse contexto aeronáutico. E aí a reflexão ou a pergunta, a indagação que eu deixo para passar a palavra para o Dr. Roberto, né, em relação a essa regulação do uso de drones em fazendas em si, né? Quais são os desdobramentos e as implicações de tais novidades para o agronegócio? Ok, obrigado, Damir. Bem, pessoal, em primeiro lugar, agradeço o convite em nome da agência para estar aqui falando para você sobre a legislação da ANAC, né? É importante salientar que a legislação, né, você citou algumas legislações aplicáveis, mas também outros órgãos legislam sobre o tema, né? Em especial, a regulamentação da agência era muito focada nos aspectos de segurança e também existe, né, a regulamentação do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, da Anatel, enfim, tem outros órgãos aí que têm competências próprias. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre a legislação que a ANAC emitiu alguns anos atrás, em 2017,
citar o que a gente tem pensado de futuro para essa tecnologia, né? E algumas reflexões minhas aqui sobre o que aconteceu e como eu vejo o setor. E aí, de maneira que eu não tenho slides dedicado ao tema de agricultura, mas dentro do que eu puder responder, eu estaria à disposição também para falar sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está ok? Tá joia. Bem, pessoal, então, gosto de começar aqui com um slide. Eu retiro esse slide de uma apresentação que a gente fez lá em 2017, em maio de 2017, logo no momento em que a gente publicou, que a ANAC publicou o RBAC Especial 94, que fala exatamente sobre os drones. É um regulamento da agência. Os regulamentos da agência, normalmente, eles são compartimentados ali pelo tema, né? Ou seja, aeronavegabilidade, que é a parte técnica, tem a parte de operações, enfim. Esse regulamento, ele traz tudo junto, né? Tinha um interesse, na época, ainda a gente colocar todas as regras aplicáveis no mesmo regulamento, para facilitar, inclusive, a comunicação. E aí, assim, né, são premissas aí para a regulamentação. Naquela época, existia projeto de lei que, por exemplo, propunha que fosse proibido o voo de aeronaves remotamente pilotadas, somente com autorizações bem específicas, como sendo a operação desses equipamentos fosse a exceção a uma regra geral de proibição, né? A gente nunca pensou dessa forma e a gente sempre tratou que a regulamentação seria a forma de viabilizar as operações, obviamente, quando pudesse ser constatado que a segurança das pessoas e também, né, pessoas em solo e também o transporte aéreo, né, o tráfego aéreo pudesse ser comprovada. Uma outra questão é minimizar o ônus administrativo e burocracia. A aviação é uma das áreas mais reguladas, né, da nossa sociedade, e a gente sabe muito bem como os mecanismos regulatórios muitas vezes trazem uma carga administrativa para a agência muito grande, necessidade de deslocar esforço para que se cumpra aquela regulamentação. Ao mesmo tempo, para o regulado, significa burocracia, e esse é um ponto importante, né? A burocracia, se em excesso, ela pode, na verdade, ser uma barreira ao cumprimento da própria legislação, né? Então, joga contra a própria intenção inicial. E, por fim, assim, permitir a evolução conforme o setor se desenvolve, né? Eu gosto de falar, no início, lá, quando a gente começou a tratar esse assunto mais objetivamente, a ANAC se envolve desde 2009 em grupos de discussão sobre esse tema, mas em 2012, a Polícia Federal, o Departamento da Polícia Federal, apresentou à agência, estava na iminência de contratação ou de compra de aeronaves remotamente pilotadas de grande porte, e a gente iniciou ali um trabalho para entender o que era necessário ser observado para que a operação fosse permitida. E naquela época, os drones, os equipamentos de pequeno porte, a gente nem falava sobre eles, né? E, de repente, a maior atividade é dos drones de menor porte. Então, é um setor que está em desenvolvimento, né? Cada vez mais a gente vê novas utilizações, novos paradigmas mesmo têm sido quebrados por essa tecnologia, e o regulamento ele é um regulamento especial pelo normativo interno da agência. O regulamento especial é aquele que já é uma sinalização da agência de que ele terá um fluxo de revisões, o que se espera que tenha, né? Um fluxo de revisão mais, né, maior, uma periodicidade de revisão maior do que normalmente se tem nos demais regulamentos. E eu também gosto de destacar que é uma atividade que tem tido bastante atividade internacional, né? E as autoridades, então, de aviação civil têm se movimentado para trocar informações, para buscar melhores práticas. O regulamento da agência, ele se valeu, obviamente, e não tem motivo de a gente não citar, se valeu de muitas legislações ao redor do mundo, legislações que já tinham sido publicadas e já se tinha, inclusive, experiência na implementação. Então, nós buscamos entender quais eram as barreiras, as melhores soluções encontradas. Mas, enfim, a ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, é um órgão internacional ligado à ONU, que congrega todas as autoridades de aviação no mundo. Desde 2010, ele tem um grupo focado nesse assunto, e a gente participou desde o início, né? Logo em sequência, inclusive, o Working Group número 1, que é de aeronavegabilidade, um servidor da agência
fez a sua relatoria, e, enfim, tem diversas iniciativas aí, né? A JAROS é uma iniciativa independente de autoridades, no sentido de trocar informação e de buscar soluções, né? Começou em 2012, a gente também tem participado, e entre essas 4 autoridades, que são as autoridades que têm maior tradição aí na certificação de aeronave, a ANAC pelo Brasil, a EASA pela Europa, a FAA pelos Estados Unidos e TCCA pelo Canadá, nós também temos tido aí uma iniciativa conjunta pensando no futuro da regulamentação dessa atividade. É bastante claro, né? A legislação, a regulamentação da aviação civil, ela segue critério de risco, né? Então, quanto mais complexa é aquele equipamento, mais complexa é a operação, maior número de pessoas expostas a risco, tanto dentro da aeronave quanto em solo, e também a simetria de informação, toda a problemática de externalidade. Quanto maior são esses parâmetros que eu citei, maior é o rigor técnico da legislação. De forma que dá para a gente traçar aqui essa reta aqui, né? Na ponta mais embaixo, aí a gente tem um TRAC, que é uma atividade bem próxima da autorregulação, e na outra ponta a gente tem uma aeronave de grande porte em que né, os requisitos mais rigorosos da agência são aplicáveis a essa aviação, né? Como é que fica a regulamentação dos drones, né, até o momento? Ela está bem no estágio inicial, porque tem uma limitação forte, né? A gente está falando sempre de espaço aéreo segregado. Essa era uma das premissas, inclusive, desse trabalho, que facilitaria bastante o início da regulamentação. Na medida em que o tema tem se desenvolvido, nós temos explorado cada vez mais uma integração com o espaço aéreo, mas é um assunto que ainda demanda muito desenvolvimento técnico mesmo, desenvolvimento de tecnologia, né? Então, a gente vê muitas vezes algumas comparações com os Jetson e etc. Esse cenário vai ser possível depois que todo um cenário tecnológico, inclusive de controle do espaço aéreo, que permita a convivência harmoniosa dos equipamentos que não têm o piloto a bordo com aqueles que tradicionalmente operem com o piloto a bordo, quando isso for possível. E uma questão também que caracteriza a limitação operacional é a distância de pessoas. A solução que nós encontramos é de pessoas não anuentes, né? Então, atividades profissionais que são feitas em ambientes controlados, em que as pessoas estão cientes do risco a que estão, né, sendo submetidas ali, elas são viáveis, e como forma de proteger as pessoas que não estão cientes daquela atividade, foi criado um critério de no mínimo 30 metros, né? Tem uma discussão, essa limitação operacional não foi algo criado aqui na agência, mas foi com base em experiência internacional, né? E aí tem uma discussão interessante, né? Normalmente os quadrirotores, esses equipamentos que são com 4 conjuntos, né, de hélices ali, eles caem quase que na vertical, quando tem uma falha, né, generalizada ali que leva a aeronave a realmente interromper as operações. No entanto, existem aeronaves de asa fixa, né? E essas aí podem demandar um espaço maior para alcançar o solo, então é por isso que é no mínimo 30 metros. Esses critérios foram critérios necessários para que a regulamentação pudesse começar e o setor começasse a tomar também experiência. Remete a uma outra discussão que nós, na época, tínhamos, de que, né, o que vem primeiro, a regulamentação ou a própria atividade? Isso normalmente a gente não se depara com essa questão, porque as atividades já estão em andamento, a gente está fazendo ajustes, né? Mas no caso, como há uma atividade totalmente nova, né, alguns anos atrás, era algo que, por exemplo, as empresas procuravam a agência para entender quais eram os requisitos necessários para cumprir. E a agência precisava de maiores subsídios para criar esses requisitos, né? Então, houve, por algum tempo, um período aí em que a agência e setor trocaram informações e entenderam quais eram as melhores condições de contorno para se fazer uma regulamentação inicial. E já anunciando, então, para vocês que a nossa ideia é evoluir essa regulamentação conforme a complexidade das operações vai aumentando, novos perfis operacionais também são de interesse da comunidade. Acredito que todos saibam, né, mas a agência buscou, para fazer exatamente essa distribuição do rigor regulatório frente ao risco que é natural daquela atividade, que foram criadas classes, né? Então, a primeira classe, ela tem mais de 150 quilos de peso máximo de decolagem,
E para ela a gente definiu que os critérios do produto devem ser elaborados no caso concreto. A ideia é a gente pegar com essas características do projeto, a intenção da empresa que está fabricando aquele equipamento, entender qual que é a base regulatória, a base de certificação que será adotada. A gente pode entender que isso também não é novidade. Naquele caso que eu citei para vocês do Departamento da Polícia Federal, em 2012, foi uma primeira iniciativa já nesse sentido, à época com características bem específicas. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que não teve muita procura desde 2017. Na verdade, nenhuma empresa procurou a agência para submeter um projeto à sua aprovação. Uma outra classe é a classe 2, né, de aeronaves que vão de 25 a 150 quilos, e para essas aeronaves, o próprio regulamento emitido traça os requisitos de certificação, de maneira, inclusive, a fomentar, a facilitar as pessoas ou empresas interessadas em desenvolver projetos, facilitar que elas entendam o que é necessário para se obter a aprovação da agência. Nessa classe, a gente vê que várias atividades comerciais específicas podem ser exploradas, né, como pulverização de defensivos, aí, assunto bastante, totalmente ligado ao agro, sensores de prospecção especializados também, que normalmente são mais pesados. Então, nessa área aí, a gente vê bastante oportunidade para atividades comerciais. Então, assim, a gente foi procurado, no entanto, nenhum processo foi iniciado. Então, essa atividade, ela está, mais à frente eu vou falar um pouco sobre como a gente vê isso daí. Já a classe 3, aqueles que têm menos de 25 quilos, tem duas possibilidades. Uma possibilidade é aquele que não tem limitação, que pode operar além da linha divisada visual e também pode operar acima de 400 pés de altitude. E é uma regulação mais simples, né? E, mesmo assim, existem requisitos de segurança que devem ser cumpridos. O próprio regulamento traz esses requisitos. Para essa classe, a gente teve uma procura considerável. Foram 3 processos concluídos, envolvendo 5 aeronaves, e existem atualmente 8 processos em andamento. Além disso, 8 pilotos remotos foram habilitados aqui pela agência desde 2018. São essas aí as 2 aeronaves, né? São informações públicas, aí, mas são os dois processos que eu citei anteriormente, e são equipamentos inclusive, procura pelo agronegócio, né? Não para pulverização, mas para a utilização de sensores especializados, agricultura de precisão e etc. A terceira classe, né, é a classe 3 ainda, mas com a limitação de operação até 400 pés de altitude do nível do solo, dá mais ou menos 120 metros, e em linha divisada visual. Linha divisada visual é a capacidade do piloto de observar a aeronave com sua visão, né? Então, dentro desse cenário aí, a regulamentação é muito mais simples e, basicamente, é necessário que seja feita um cadastro aqui na agência. E aí foi a maior procura desde o início, né, por cadastro. Não é necessário que sejam cumpridos requisitos de segurança no que diz respeito ao projeto. Existem requisitos de operação que quem se habilita a operar deve observar. E aqui é a figura aí da evolução do número de cadastros, né, desde 2017, quando a ANAC publicou o regulamento. Atualmente, aí pela barra azul, a gente tem quase 80 mil drones cadastrados, e houve aí esse pique aí em dezembro de 2019, porque a regulamentação ela inclui um requisito de atualização dos dados cadastrais, e aí, por um momento ali, houve uma diminuição, mas depois foi retomada. Crescimento, né, constante aí ao longo desses últimos anos. E aqui também, praticamente todas as atividades, né, em linha divisada visual, então, existem 77 mil é o número total de drones, né, e o número profissional, depois eu posso ver enquanto está em modo apresentação, eu não consigo ver aqui o número, mas também teve um crescimento constante aí ao longo desses anos. Aqui uma reflexão um pouco subjetiva e bem própria do que eu vejo de interesse aí, né, em relação às classes. Só um detalhe, pessoal, a gente numerou as classes aí da mais pesada para mais leve, porque uma discussão é a criação de novas classes. Para algumas atividades, pode ser o caso, né, de se criar requisitos específicos ali para drones de menor peso, né?
Mas, enfim, como eu disse para vocês, em 2012, a grande procura aí era classe 1, né? E classe 3 a gente falava basicamente na hora do café, que era alguma coisa que estava se desenvolvendo. Depois, aí, em 2017, a gente já viu o contrário, classe 3 limitada sendo a grande procura, algumas empresas sondando sobre a classe 3 sem restrição, e aí, de 2018 para 2019, tem uma procura para a classe 3 sem as limitações de altitude e linha de visada visual. Agora, a gente vê uma procura grande aí para a classe 2, principalmente pulverização, várias empresas buscando informação sobre como é o processo para autorização da agência e como é que a coisa funciona. Eu trago aqui um quadro um resumo aqui das exigências, mas para exemplificar, a ideia não é passar por todos esses quadrinhos aqui, sobre as necessidades regulatórias que a regulamentação coloca, e até para exemplificar um pouco essa questão do rigor regulatório que cresce conforme a complexidade. Mas eu indico aqui primeiro uma página temática no site da agência, que tem várias informações, inclusive esses dados estatísticos do cadastro para a classe 3, eles estão disponíveis lá em todos os meses, todo mês ele é atualizado. E eu destaco a cartilha, existe uma cartilha, está do lado direito do site, mais embaixo, e aqui está o link também, e nessa cartilha é uma forma mais fácil do usuário entender o que precisa ser feito, né? E aí dando os links, fazendo as referências ao regulamento, se alguém quiser explorar, pode ir no regulamento. Eu queria destacar, sem tomar muito mais tempo também, a revisão regulatória, né? Como eu disse para vocês, esse regulamento a gente espera que ele tenha uma evolução mais frequente do que normalmente a regulamentação da ANAC possui, e nesse sentido a ANAC iniciou uma tomada de subsídios. Ela tem aí, né, o objetivo de promover a participação social em fases preliminares, né, visando a melhoria e atualização da regulamentação. Esse processo deu início aí em 5 de novembro de 2019 e foi até 5 de fevereiro, então já foi finalizada essa etapa inicial. No processo normativo da agência, a alteração regulatória que, porventura, no futuro venha a acontecer, vai ser submetida à audiência pública e todos os outros mecanismos. Essa iniciativa, a nossa proposta é de, exatamente junto com o setor, identificar os principais assuntos de interesse para a evolução da tecnologia. Então, a gente recebeu 177 contribuições, né, de 124 pessoas, e, além disso, 7 contribuições chegaram um pouco fora do período, mas a gente também considerou, de forma que 184 contribuições foram recebidas. Um alcance aí bastante significativo aí do território nacional, né? E as áreas de interesse, né, a gente tenta colocar aqui, mas também foi, podemos dizer assim, bastante diversificado aí os interesses, né, as contribuições que nós recebemos com relação ao interesse de ajuste normativo. E aí, os principais assuntos, né, foram 51 contribuições com relação à licença do piloto remoto, contra a classificação, classe 1, 2 e 3, ali 24, operações sobre pessoas também, a gente teve comentários, certificação de operadores, requisitos focados para a operação aeroagrícola, identificação eletrônica remota é um dos assuntos mais importantes aí para a evolução da tecnologia, né? Definição de áreas habitadas, também 7 contribuições, e operações de mais de uma aeronave por piloto, né? Ou por enxame, né? Tem várias pessoas interessadas nesse tipo de operação. E aí a gente prevê aí, né? Primeiro, esse assunto a gente está propondo que entre na agenda regulatória da agência. A agenda regulatória da agência para o próximo biênio está sendo elaborada agora, a agenda regulatória. Ela conta com a participação social, então as áreas indicam preliminarmente temas para compor o biênio seguinte, e esses temas a gente faz uma dinâmica ali para que o setor também manifeste interesse nos principais temas. Então, esse é um dos temas que a gente já está propondo, né? São várias as áreas da agência que tratam desse assunto. A minha área é a área de aeronavegabilidade, mas a área de operações também ela é bastante envolvida enfim, né? Tem outros setores também da agência que participam. Então, em primeiro momento, a gente pretende, então, fazer uma reestruturação do regulamento,
com foco maior no risco operacional intrínseco, não necessariamente nos limitando às classes em si, mas também trazendo o aspecto operacional como critério de definição dos requisitos. E aí, numa segunda fase, né, a gente pretende desenvolver critério para novos cenários operacionais, né, tendo em vista, inclusive, os desenvolvimentos recentes. E aí, essa segunda frente, a gente ela vai rodar. Não, a gente está usando frente, não etapa, porque pode ser em tempo, pode acontecer em concomitância, né? Essas frentes, a depender do nosso fôlego e do cronograma que a gente ainda vai propor com detalhes. E aí a terceira frente, que é para um pouco mais à frente, a gente vai discutir a identificação remota e a integração com o controle de espaço aéreo. Esse tema é um tema que demanda ainda desenvolvimento técnico, desenvolvimento de tecnologia. Então, mais ou menos essa aí é a nossa ideia aí de roadmap, pensando na frente 1 para 2020, iniciando agora esse ano, mas provavelmente terminando no ano que vem. Na sequência aí, né, 2021, 2022, a frente 2 a gente pretende desenvolver, e aí a frente 3 está um pouco indefinido ainda, mas é importante a gente ter no radar, é importante que todos saibam, inclusive, para ter expectativa, né, para ajustar a expectativa com relação à integração ao espaço aéreo, que é um assunto bastante complexo por enquanto. E é importante eu falar também, né, que apesar de todo esse critério, todas essas regras que eu citei para vocês aqui de uma maneira bem geral e corrida, no detalhe, o regulado, a empresa que está certificando uma aeronave, o operador que pretende fazer uma operação específica, ele tem mecanismos para propor casos especiais para a agência, e a agência tem mecanismos regulatórios para tratar, que pode ser através de requisitos especiais ou condições especiais, nível equivalente de segurança, os elos, ou até mesmo isenção de requisitos, dado um critério que permite esse tipo de situação. Então, assim, com esses mecanismos regulatórios, nós entendemos que a legislação ela cria critérios para o desenvolvimento da atividade e não impede o seu desenvolvimento, né? Porque a gente pode tratar os casos específicos. Bem, pessoal, de início é isso que eu tenho para tratar. Desculpe exceder um pouquinho o tempo aí e me coloco à disposição. Então, agora com a palavra, a doutora Thais, né, para considerações em relação a esse tema no contexto da regulação para fazendas também. Joia, obrigada, boa noite Adamir, boa noite, Roberto. Parabéns aí pela promoção do evento, Adamir, e organização, pelo escritório, em conjunto com o nosso aí, foi um grande prazer. Obrigada, Roberto, pelo convite, uma honra ter a ANAC aqui no evento junto com a gente, muito bom, excelentes esclarecimentos. Vou compartilhar aqui a tela. Acho que eu tenho, não sei como é que eu vou conseguir passar para cá, peraí. Foi. Tá. Bom, então, vou falar um pouquinho, dar só um overview sobre o que está tratado na consulta pública promovida pelo MAPA, que está aí com prazos de contribuições abertos, né, até cerca do dia 10 de setembro. Foi feita essa divulgação por meio da portaria 112 de 2020, e ela visa regulamentar, né, a operação de drones, que na verdade tem um nome chique, que é o RPA, que são aeronaves não tripuladas, né, remotamente tripuladas, exigindo que as empresas, tanto pessoa física quanto jurídica, empresas, prestadores de serviço, cooperativas, órgãos governamentais, empresas rurais ou agricultores, proprietários dessas aeronaves que pretendam executar, né, operações aeroagrícolas com aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, enfim,
todos esses produtos e implantações devem possuir o registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, trata-se de um requisito adicional de regulação, porque, na verdade, a ANAC também regula isso, né? E o próprio Roberto acabou de colocar que a Anatel também regulamenta os registros de drones e o DSEA também tem uma participação nessa regulação, ou pode vir a ter, né, cada vez mais aí, de acordo com a evolução desse assunto, mas o fato é que hoje a ANAC já exige o registro dessas aeronaves não tripuladas, né, remotamente operadas, e agora o MAPA passa a exigir esse registro também quando for destinado o uso para esse tipo de atividade, né? Uma coisa que chama atenção, logo no início da portaria, ela coloca uma vedação de que esses serviços sejam prestados a terceiros, né? As empresas, pessoas físicas ou jurídicas, empresas que possuam aeronaves para uso nas fazendas, não podem prestar serviços a terceiros. E ali até eu vou tratar disso um pouco lá na frente, a redação ficou um pouquinho dúbia, e a gente pode... talvez até caiba aí algum pedido de esclarecimento para o MAPA nessa fase, que essa vedação, eu entendo, numa leitura inicial, é que essa vedação ela seria para os proprietários de fazenda que possuam drone que não podem prestar esse serviço ao terceiro. Eu imagino que as empresas que prestem esse serviço, né, obviamente, até ali fazendo uma avaliação de acordo com a própria Lei de Liberdade Econômica, a gente não poderia impor essa restrição, né, desde que feito todo o registro do drone junto aos órgãos competentes. Outra questão, o registro ele está condicionado ao dono da aeronave, ele precisa ter corpo técnico qualificado, e aí ele exige, né, o MAPA exige tanto a presença de um engenheiro agrônomo quanto de um piloto. Depois, até antes de avançar, queria fazer um comentário que é o seguinte: na verdade, a gente nota que essa regulação proposta pelo MAPA, ela tem uma série de requisitos adicionais, além daqueles que a ANAC já coloca. Como o Roberto Honorato bem colocou, a visão da ANAC é de regular e proteger, né, tratar de assuntos inerentes à segurança da aviação, né? A aviação e pessoas em razão da operação do drone. Aqui o MAPA ele coloca requisitos adicionais muito mais voltados para a segurança da população em geral, em relação à aplicação dos defensivos agrícolas, né? Então, daí que vem requisitos adicionais, porque não só a gente está tratando de uma operação de uma aeronave não tripulada, como também aplicando um defensivo agrícola que requer requisitos adicionais. Aí, então, isso está em perfeita sintonia com a própria regulação da ANAC. A própria regulação da ANAC, ela, inclusive, está no slide seguinte, mas já estou avançando aqui, ela coloca no regulamento especial que o Honorato citou, no RBAC 94E, ele já tem uma nota justamente prevendo que existem algumas proibições, vedações de uso de equipamentos de produtos perigosos na operação dos drones, mas ele faz uma ressalva expressa tanto para a agricultura quanto para requisitos adicionais a serem impostos e regulados por outros órgãos, né, públicos, que é exatamente o caso, é o que está acontecendo agora. Então, daí que vem essa série de requisitos adicionais, como a questão de é necessário possuir um corpo técnico qualificado, com engenheiro agrônomo e um piloto, que inclusive a regulação aqui exige uma formação específica desse piloto. As aeronaves e equipamentos têm que estar registrados na ANAC, como já dito, e atenderem a IN, que é do próprio MAPA, a IN 15 de 2016, que trata de aviação agrícola também. E exige que haja um plano de destinação de resíduos, mais uma vez com foco nessa questão dos defensivos agrícolas e, enfim, a destinação disso. Outro quesito, o regulamento proposto pelo MAPA, ele trata de um curso de piloto agrícola remoto,
agrícola remoto, uma exigência que a ANAC não faz para todos os casos, e aqui a regulamentação proposta, independentemente do tamanho, da classe da aeronave, é exigido esse curso de piloto remoto, e a atualização do registro no mapa para proprietários, assim, para quem já possui aeronave agrícola, ele vai precisar simplesmente fazer uma atualização do registro junto ao mapa, né? Não havendo necessidade de começar um processo do zero. Outra questão, o requisito operacional, né, que é tratado, ele trata... Lá na consulta tem um artigo que define uma série de requisitos, né, e eu destaquei aqui só alguns. Dentro do requisito operacional, além disso que eu já tratei, ele exige um relatório operacional, a entrega de um relatório, na verdade, a manutenção na fazenda de um relatório operacional relativo ao uso do drone e uma atualização do mapa de aplicação, que sempre precisa estar, inclusive, atrelado a esse relatório operacional. E esse registro precisa ser mantido na fazenda e precisa ser enviado ao mapa de maneira mensalmente, né? Precisa ser gerado um relatório mensal, inclusive com o mapa de aplicação atrelado a ele. Dentro da questão da segurança operacional, eu destaco aqui alguns pontos, existem outros, mas vedada a aplicação aérea em áreas situadas a menos de 50 metros de povoados, mananciais e outros, e aí, aí já é um ponto de diferença em relação à regulação da ANAC, que a gente viu que o Honorato passou agora, que a distância, que é a mínima que a ANAC exige é de 30 metros, aqui eles ampliaram, né, na proposta, está sendo ampliada essa distância mínima de 50 metros, o que, em tese, é possível do ponto de vista jurídico e mesmo operacional. Eu consigo imaginar essa diferenciação em razão do produto que está sendo aplicado, na verdade, né, porque ali o Honorato tratou muito da questão da segurança das pessoas, né, dos não anuentes que podem estar de alguma forma afetados pela operação do drone. Aqui a gente está tratando da pulverização de produtos, que isso pode se justificar, mas é um ponto de atenção, é um ponto que precisa ser tratado, né? E eu acho que agora justamente é o momento de ser levado isso ao mapa, quem opera e que eventualmente possa comprovar que não são necessários, né, esses 20 centímetros a mais aí, o momento é agora. Outra questão, a altura máxima de voo de 10 metros acima da cultura alvo, né? Aí, nesse caso, é mais baixo do que a exigência da ANAC, também pelo mesmo motivo, além de questão de uso de EPI, etc. A questão do piloto agrícola remoto, eu já falei, né? Na verdade, a ANAC ela só exige esse curso, bom, isso daí depois, até se eu estiver enganada, Honorato, você me corrige, mas pelo que eu notei no site da ANAC, o curso para piloto só é exigido para aeronaves acima de 250 quilos, e já a habilitação e licença dos pilotos aí para as classes 1 ou 2, ou operações acima de 400 pés. Então, isso também é uma diferenciação aqui, que o requisito do mapa é um pouco mais rigoroso. Outro ponto, aquilo que eu já coloquei também, essa questão de que o RBAC proíbe transporte de artigos perigosos, mas faz uma ressalva expressa para a atividade de agricultura, e com essa nota, inclusive, né, de que o usuário deve sempre atentar que não basta cumprir as regras da ANAC para operar, mas é preciso também cumprir regras de outros órgãos, como o DSEA, a Anatel, e, eventualmente, outras autoridades competentes. Então, você vê que a norma da ANAC já deixou uma abertura para novos regulamentos, né, de outras autoridades que também são competentes para regulamentar o uso dessas aeronaves. Agora, fazendo, né, um breve apanhado da Lei de Liberdade Econômica, que trata, né, a lei nos artigos 4º e 5º, tem uma visão aqui para a questão de regulação, né, e aí no artigo 4º ela coloca das garantias da livre iniciativa, ela fala expressamente da questão de evitar abuso do poder regulatório, e aí ela elenca uma série de questões que precisam ser evitadas pelos reguladores ao se propor uma nova regulação. Enfim, criação de reservas de mercado,
impedimento de entrada de novos competidores e tal, e tem lá uma relação extensa. Dessa relação, né, do que se considera que pode gerar um abuso, que pode caracterizar um abuso do poder regulatório, existe a questão de introduzir limites à formação de sociedades empresariais ou atividades econômicas, daí que eu falei lá do artigo 3º da minuta da instrução normativa, que ele coloca essa questão de vedação de serviços a terceiros na operação dos drones. Então, primeiro, até linkando com o que o Adamir colocou, né, de que existe uma série de oportunidades de negócios dentro da porteira, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, será que essa não seria uma oportunidade de negócios para o proprietário, enfim, aplicar o uso do drone, vender esse serviço para o vizinho dele? Não sei. Eu acho que fica a questão aqui, acho que é uma questão que precisa ser refletida e entendida melhor, por meio, e mais uma vez, né, ressalto, o momento é esse, de debater o assunto com o MAPA, exatamente para entender o porquê dessa vedação, né? Além, óbvio, da questão que eu coloquei, que existem empresas que prestam esse serviço, imagino que não é essa a intenção mesmo do MAPA, fechar esse tipo de atividade, pelo contrário, né? Isso iria contra a lei, que não faz o menor sentido, e tenho certeza que não é isso. Acho que talvez até caiba uma adequação de redação ali, a gente pode levar isso lá como contribuição nessa fase. E daí, por fim, a lei trata de análise de impacto regulatório, colocando isso como uma regra geral, né? Análise de impacto regulatório, para quem não sabe, é uma análise que o regulador deve fazer antes de propor a nova legislação, novo regulamento, na verdade, até com incentivos, enfim, essa questão toda muito estudada na doutrina e vem de um modelo já de fora, aplicado nos Estados Unidos, principalmente, em que a ideia é que haja uma coleta de informações e dados sobre possíveis efeitos do ato normativo para se verificar a razoabilidade e o impacto econômico da nova norma, né? E aí se incentiva que haja participação pública dos afetados pelo novo regulamento desde antes mesmo da audiência pública, né, que é essa fase em que está agora a instrução normativa do MAPA, proposta pelo MAPA, e sendo que, nesse caso, dessa proposta, pelas pesquisas que eu fiz até aqui, até hoje, eu não identifiquei essa análise, essa análise de impacto regulatório. Mas, por outro lado, é bom que se ressalte que ela ainda não é exigida, a gente ainda está num período de vacatio legis, porque a lei de liberdade econômica remete esse assunto para o decreto, e o decreto foi editado recentemente, acho que há cerca de um mês, e ele coloca um período em que não vai ser exigido ainda, isso até 14 de outubro de 2021. Então, né, existe aí um período de ainda um ano, um pouquinho mais de um ano, para que os órgãos públicos, em geral, se adaptem e formulem, enfim, regulamentem o como fazer essa análise de impacto regulatório. É uma coisa que as agências já vêm fazendo isso, a ANAC, inclusive, foi uma das pioneiras em implantar a análise de impacto regulatório, mas os outros órgãos públicos, como o MAPA, que também regulamentam, né, produtos e serviços, ainda precisam, talvez, implantar. Na verdade, eu não sei em que pé que está no âmbito do MAPA, mas, ao que tudo indica, não foi feito nesse caso. Por outro lado, hoje, até entrando em contato com o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, nos foi informado que houve participação deles em reuniões de grupo de trabalho ao longo do ano de 2019, em que esse assunto já vem sendo maturado, digamos assim, pelo MAPA há bastante tempo, então com efetiva participação do setor regulado, o que é excelente e é realmente o que se espera num processo de produção normativa. Então, enfim, acho que seriam essas as considerações. Agradeço aí mais uma vez e volto a palavra para o Adamir. Obrigado, Thaís, pelas considerações bastante interessantes, hein, bastante desafiadoras. Eu tenho aqui algumas perguntas que a gente recebeu por quem está nos acompanhando. A primeira, ela é para o Dr. Roberto, que é sobre voos velozes.
pessoal pede para explicar mais um pouquinho, que isso é mencionado na proposta de instrução normativa. De vez em quando eu esqueço do mute. O voo veloz é um voo, né, em linha divisada visual estendido, né? Então, normalmente, ele requer um observador, alguma pessoa que fica né, distante do piloto remoto, no caminho ali, que consegue, essa pessoa, esse observador, ele consegue observar a operação do drone, e aí a nossa norma ela já traz essa possibilidade, né, de voos visuais estendidos, né? A grande procura que tem tido é para voos além da linha divisada visual. E aqueles 2 drones que eu mostrei, que são classe 3, mas que passaram por um critério de certificação, de autorização mais rigoroso, é porque uma das necessidades operacionais era o voo além da linha divisada visual, né? Mas o estendido, o E-Veloz, é esse voo estendido, normalmente tem um observador que faz essa ponte aí, normalmente se comunica com o piloto que está distante, né, por rádio, indicando o que está acontecendo, né, a possibilidade de se chocar com algum objeto, enfim, né, dá mais consciência para isso. Perfeito, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Roberto. Outra indagação é sobre os custos dessa operação para o produtor em si, porque aí eu acho que posso, né, colocar isso para discussão nossa aqui, é que realmente assim, a agricultura digital ela parece trazer muitas vantagens para o produtor, tanto no que se refere ao dentro da porteira, que é a abordagem dos drones, mas especialmente essa conexão que o produtor pode fazer com antes e com depois da porteira. Ou seja, se ele consegue ter um dimensionamento do custo produtivo, do custo agronômico, isso faz com que ele consiga ter um melhor gerenciamento do risco agrícola dele, o tempo de comercialização, etc. Então, a questão, o ponto, que eu estou linkando com a indagação que chegou aqui, é que a proposta, né, de regulação do uso de drones para fazendas, ela está recheada de exigências. A gente tem muitas exigências, desde a exigência de nível educacional, no sentido disso integrar, né, uma necessidade para as pessoas estarem habilitadas a isso, até o nível operacional, com que a Thaís já mencionou, de requisitos de relatórios, enfim. E o ponto é, esse tipo de opção, né, esse tipo de opção por drones, no sentido de gerar vantagens para o produtor, isso faz sentido, essa regulação tão drástica em relação ao uso de drones, especialmente na fazenda, e assim, como isso, né, de certa forma, não agride a lei de liberdade econômica. Eu queria te ouvir, Thaís, em relação a isso. Então, pois é, na verdade é uma reflexão que precisa ser feita e quais são os objetivos de qualquer regulação, né? Garantir maior segurança, integridade física e a saúde da população, né? E das pessoas envolvidas na operação, na atividade. Então, sempre haverá na verdade, qualquer regulação, daí a necessidade da questão até da análise de impacto regulatório, né? São feitas na análise de impacto regulatório algumas perguntas, né? Essa regulação é necessária? Ela realmente vai ser efetiva? Ela não é cara demais? Ela inviabiliza a atividade? Isso são perguntas que normalmente são feitas exatamente nessa fase de planejamento, né? Porque não adianta nada também eu impor uma série de requisitos que eventualmente venha a inviabilizar a atividade depois, não faria qualquer sentido, né? Não é isso que se quer, certamente não é isso também que o regulador quer, né? Então, isso precisa ser, daí a necessidade efetiva de participação de quem está efetivamente no dia a dia da atividade, para que possa levar subsídios para uma tomada de decisão, né, do órgão regulador. A fase agora, ela é essencial, mas me deixa um conforto grande de saber que já houve uma participação, pelo menos de uma parte dos regulados numa fase anterior, né, que é um assunto que vem sendo já discutido no âmbito do MAPA, é um projeto que vem sendo tocado ao longo do tempo.
Então, não é uma novidade assim absoluta. E são questões que precisam ainda, né? Também não quer dizer que essa minuta que está aí posta é a versão final. Ela ainda vai sofrer algumas alterações. E assim, uma coisa que a gente vê até tem uma diferença, os órgãos reguladores, como as agências, né, independentes, a gente vê esse processo regulatório, ele é muito bem estruturado, regulamentado, mesmo depois da fase de audiência pública, ainda existe, isso vai ser deliberado nas diretorias, existe inclusive possibilidade de se participar das reuniões de diretoria, fazer manifestação oral, enfim, né, parecido com um processo judicial, assim, para nós advogados, em que a gente vai lá fazer a sustentação oral, existe esse tipo de possibilidade no âmbito das agências também. No âmbito dos ministérios, embora isso talvez não esteja tão bem regulamentado, até porque o Ministério ele não vive só de fazer regulamentação, ele né, tem uma série de políticas públicas aí para tocar e outras atividades, a gente não sabe exatamente como isso está sendo conduzido, mas eu acho que é importante que haja essa procura de quem está envolvido no assunto para justamente fazer valer e demonstrar, né, o tamanho do impacto. Obrigado, Thaís. E realmente, pessoal, né, quem já teve contato com essa proposta, né, de regulação, está se separando assim, está imaginando a possibilidade de ter essa funcionalidade, essa tecnologia na sua fazenda, mas contrabalanceando os custos para que isso esteja dentro da regulação, dentro da licitude, digamos assim. Até porque a legislação, ela, em referência ao decreto que regulamenta a aviação agrícola, ela traz penalidades bastante severas, como aplicação de multa de até 100 salários mínimos mensais, suspensão ou cancelamento do registro, o que seria mais um custo, né, de oportunidade, um custo operacional para o produtor. Então, uma indagação minha, né, a partir das contribuições, né, dos esclarecimentos que vocês prestaram, é saber se, de repente, um caminho não seria ter subclassificações, como o Dr. Roberto até colocou, no sentido de isso ficar, assim, ter menos regulação, menos exigências, que na prática são mais custos para o produtor rural, que já tem muito risco, muito custo, né, para além desse tecnológico. Sim. Comentar um pouco sobre essa questão. A linha fase 2 ali da nossa proposta de mudança para o regulamento é bem nessa linha, sabe, Adamir? Assim, a ideia é a gente entender alguns perfis operacionais e fazer uma customização ali para aquele perfil, né? Então, por exemplo, nas finalidades de uso agrícola, principalmente para a aspersão de produto químico e tal, normalmente é um ambiente controlado, a baixa altitude, você tem uma característica própria daquela operação, que é bem diferente, por exemplo, do cenário em que a gente tem falado ultimamente aí, né, de delivery em cidade e tal, é uma outra coisa. E aí, assim, a ideia é de a gente mesclar aí essas classes já existentes com o perfil operacional e tentar fazer um ajuste que fique mais adequado, observando os critérios de segurança que a gente busca, né, ao final das contas. É bem nessa linha aí o que a gente tem pensado. Perfeito, maravilha. Então, com isso, a gente, né, encerra a nossa conversa, né, nossa reflexão em voz alta. E espero que quem está nos acompanhando, né, tenha refletido, né, tenha se informado a partir disso. E como a doutora Thaís já colocou, nós temos até 10 de setembro, né, 8, 10 de setembro, mais ou menos, para contribuir com o Ministério da Agricultura no sentido de ter uma regulação que consiga coordenar tantos interesses, né, muitas vezes conflitantes, nesse nível de regulação. Muito obrigado, doutor Roberto, pela participação, doutora Thaís. Foi um prazer participar de vocês dessa live. Eu vou deixar para vocês fazerem alguma consideração antes de encerrarmos. Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Queria só trazer uma informação final que eu fiquei no meio da apresentação de trazer, né? Os drones de uso profissional que estão no nosso cadastro somam quase 30 mil, 29 mil, quase indo para 30 mil. A gente não consegue precisar quantos são focados em agricultura, né? A utilidade desse cadastro ele é bem aberto, não precisa falar qual que é a finalidade que é utilizado,
mas, assim, é uma procura bastante grande, né? E eu queria também comentar, com relação à questão das competências dos órgãos públicos aí, existe uma complementariedade, né? E é isso aí que a gente tem que buscar avaliar, né, nessas legislações, entender os limites de cada um dos órgãos, né? Evitar duplicações, etc. A gente tem olhado dessa forma. De maneira que eu agradeço muito o convite, gostei de estar aqui com vocês nessa conversa e me coloco à disposição para futuras oportunidades. Um abraço. Bom, também agradeço a oportunidade, foi ótimo, uma ótima oportunidade de estudar melhor o assunto, voltar a reler mais uma vez a regulação da ANAC, inclusive, para fazer esse comparativo, foi realmente muito bom, e fazer essas reflexões com vocês, agradeço. Em relação ao prazo, se é 8 ou 10 de setembro, eu acho que a gente fez uma contagem errada, porque, na verdade, enfim, errada não, ninguém está errado, tem que ver, a questão foi publicada a portaria lá, que abriu a audiência pública, numa sexta-feira, eu contei a partir da segunda, provavelmente você contou a partir do dia seguinte, que foi sábado, daí essa diferença de 2 dias. Não sei, na verdade, qual vai ser a contagem que o mapa vai fazer, né? Depende dele, ele que vai decidir se vai ser 8 ou 10 ali, mas, enfim, se tiver muita vontade de contribuir, é melhor que seja no dia 8, ali, né? Tá aí. Mas é isso. Então, tá bom, gente, obrigada. Então, obrigado, pessoal, e até uma próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.